Muito bem, creio que estamos em condições de dar início aqui à nossa audição dos peticionários, portanto, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Antes de apresentar os nossos peticionários e o objeto desta audição, gostaria só de, dado ser a primeira vez que conduzo os trabalhos, de pedir aqui alguma latitude e compreensão da vossa parte para com aqui a minha pessoa. Dito isto, estamos então aqui para fazer uma audição relativamente à petição número 45, 16ª legislatura, primeira sessão, implementação do modelo belga de terapia fágica em Portugal. Peço desculpa, não é esta a apresentação, não tem outra? Eu julgo que não. Oh. Vamos ter que ver esta. Também serve. Bom, seja como for, vamos continuar os trabalhos, dado que temos plenário às 3 da tarde, e, portanto, eu vou ter de ser bastante célere com os tempos. E, portanto, dizia que esta petição deu entrada com 7.871 assinaturas, portanto, o número mais recente que nos foi comunicado. Os peticionários dispõem de 10 minutos de apresentação, terei de ser estrito com esse número, dado que temos um plenário às 3 da tarde, e depois cada um dos grupos parlamentares disporão de 5 minutos para fazerem a sua intervenção e no final será dada novamente a palavra aos peticionários para uns 10 minutos de resposta final e eventualmente para resposta a alguns dos pontos que têm sido levantados pelos senhores deputados. Portanto, seja a todos uma boa audição. Pode começar, força. Aproveito para dizer já agora que tem ali um cronómetro, poderá ser útil, 10 minutos no total. Muito obrigado. Boa tarde a todos, agora penso que já está. Antes de mais, eu sou a Eda Alves, peticionária desta petição pela implementação do modelo belga de terapia fágica em Portugal. Sou uma jovem com 20 anos, tenho fibrose quística e tive conhecimento desta terapia no ano de 2020 e ao falar com a doutora Joana Azeredo percebi que esta realmente podia ser útil para mim. Ao tentar realmente perceber se poderia ou não utilizar esta terapia, realmente percebi que ela poderia ser muito benéfica para mim, mas deparei-me com algumas barreiras, digamos assim, que impossibilitavam o meu acesso a ela. Ainda assim, de uma outra forma, que depois a doutora Joana vai explicar melhor, consegui ter acesso a esta terapia. No meu caso, aquilo que eu realmente senti, eu penso que vocês devem ter alguma noção daquilo que é a fibrose quística, que incide principalmente a nível pulmonar. Digamos que a minha capacidade pulmonar vai diminuindo, é uma doença onde existem várias infecções respiratórias provocadas por bactérias digamos que no meu caso específico eu tenho uma bactéria, uma pseudomonas aeruginosa já há muitos anos, que o que aconteceu é que com a toma frequente de antibióticos, esta bactéria vai se tornando resistente a estes. No meu caso, chegou a um ponto em que nenhum antibiótico era eficaz. Portanto, tentei então fazer um ciclo desta terapia fágica e o que aconteceu depois deste ciclo foi que as características da minha bactéria alteraram-se, esta tornou-se muito mais fraquinha, digamos assim, tornou-se mais sensível aos antibióticos e
Eu, durante estes anos todos, quase sempre estive a fazer antibióticos e a minha qualidade de vida, digamos que não era a pretendida. E depois de fazer este ciclo, eu consegui realmente estar meses sem precisar de fazer antibióticos e com uma qualidade de vida significativa, digamos assim. Para além deste ciclo, fiz outros ciclos, porque a minha bactéria tornou-se, digamos, mais fraquinha, mais sensível aos antibióticos, mas ainda não a conseguimos eliminar. Mas nesses ciclos, lá está, notei realmente uma grande diferença a nível de qualidade de vida, muito mais facilidade em praticar atividades simples do dia-a-dia, pois consegui reduzir a infecção e assim ter mais capacidade respiratória e consequente qualidade de vida, o que é, penso eu, o mais importante. Passo então a palavra, penso que é à doutora Telma ou à Clara. Penso que é à Clara. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Está? Desculpa. Obrigada por nos receberem. Eu tenho uma doença que se chama discinesia ciliar primária. Os sintomas são semelhantes aos da EDA, da doença da EDA. Não tem cura, é invisível. Passo 5 horas do meu dia dedicadas às terapêuticas sobre fisioterapia respiratória, desporto físico, ginástica respiratória, portanto, todo o exercício físico que tenho que fazer para conseguir drenar as secreções. Também fui sujeita a esta terapia. De 300 ml de secreções passei a 40 ml por dia. Durante 365 dias por ano tenho que fazer a drenagem respiratória, acompanhada com o enfermeiro ou o fisioterapeuta. Consigo aliviar muito mais essa carga diária, embora não prescinda dela, não é? Tenho sempre que fazer os tratamentos, as nebulizações, as inalações. Os antibióticos são também, quando estou com mais infecção, com crises, são prescritos, mas de facto não são eficazes para a bactéria, que também é uma pseudomonas aeruginosa, e também com a ajuda da doutora professora Joana Azeredo, conseguiram criar um fago através da equipa da Bélgica e os sintomas reduziram muito, portanto a minha capacidade respiratória, como a da EDA, aumentou, a frequência respiratória reduz, tenho muito menos fadiga, é tudo muito mais fácil, a tosse é quase rara, o que facilita muito na rotina do dia. Portanto, acho que sim, passava a voz. Ora, boa tarde a todos. Eu estou aqui no papel de médica da EDA na altura do primeiro ciclo com terapia fágica. E nessa altura temos uma adolescente com uma infecção crónica a pseudomonas multiresistente, com vários ciclos de antibiótico endovenoso que obrigam a ficar no hospital pelo menos 2 semanas e sem grande melhoria clínica. Pronto. Quando ela falou que ia realizar este tipo de terapêutica, é claro que eu confesso que tive uma atitude expectante, já tinha ouvido falar deste tipo de terapêutica na literatura, mas a verdade é que depois, em termos de literatura, baseámos-nos mais em casos pontuais. A verdade é que com a EDA, a bactéria mudou de sensibilidade. Eu pude utilizar fármacos que não podia antes, com resposta clínica que se traduziam nem em melhor qualidade de vida, como ela disse, mas sem menos sintomas, menos expectoração mais fluida e sem tosse noturna que a fazia despertar várias vezes, isto sem grande melhoria da função pulmonar, mas também a verdade é que ela fez um ciclo com antibiótico oral e não endovenoso. A minha opinião é, apesar de estarmos à espera de alguns estudos que estão a ser realizados, nomeadamente nos Estados Unidos, acho que numa era da terapêutica personalizada temos de ter espaço para a terapêutica fágica no caso de infecções multiresistentes. Olá, muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem. Muito rapidamente, em 4 minutos, queria só explicar um pouco o que é a terapia fágica ou a fagoterapia.
Tal como a Eda falou e a Clara, nós, em colaboração com o Hospital Militar em Bruxelas, o Queen Astrid Military Hospital, já chegamos a 9 doentes, com bastante sucesso. Tivemos muitos pedidos, mas de facto esta terapia não está regulamentada e por isso é uma terapia experimental e temos muita dificuldade em dar resposta aos casos que nos vão aparecendo. De uma forma muito sucinta, os bacteriófagos são os agentes terapêuticos que estamos aqui a falar, são fagos, são vírus que infectam bactérias e, como podem ver ali na imagem, as bactérias, depois de infectadas pelos fagos, rebentam e, portanto, isto causa a lise bacteriana e é uma forma de controlo bacteriano de infecção bastante eficaz. Para além disso, nós convivemos com estes agentes biológicos, os fagos existem no nosso organismo e, como tal, são seguros e, portanto, não se colocam aqui questões de toxicidade, são extremamente seguros e, para além disso, como são muito específicos para a bactéria, a especificidade é algo que eu vou ter que abordar mais à frente, significa que só vão atacar a bactéria-alvo, aquela que está a causar a infecção, não causando problemas de disbiose. Portanto, e para um outro aspecto é que, de facto, atuam em bactérias que são resistentes aos antibióticos. Penso que este slide não é necessário mostrar, perante a grande problemática que é a nível mundial e também nacional da resistência aos antibióticos, é necessário procurar alternativas ou medidas complementares e é por isso que estamos aqui e estamos na questão regulamentar e no enquadramento legal para esta terapia. A EMA já reconhece os fagos como medicamentos, aliás, já tem a designação de PTM-PPS, Phage Therapy Medicinal Products, mas, de acordo com a EMA, estes medicamentos têm que seguir todos os passos de um medicamento, com uma autorização de comercialização, que passa por todo o fluxo de ensaios pré-clínicos, clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e produção GMP. Isto é muito útil para qualquer medicamento que tenha uma utilização padronizada, portanto, isto funcionaria se tivéssemos fagos, um coquetel de fagos que servisse a todos os doentes, mas nós estamos a falar aqui de uma medicina personalizada. Portanto, nós temos fagos, 1, 2 fagos, para um determinado doente, para uma determinada bactéria. Ora, é impensável desenharmos ensaios clínicos em massa, com grandes pacientes, e termos produtos GMP para tratar um doente só. Portanto, a resposta a um produto padronizado seria muito reduzida. E por isso é que temos aqui uma lacuna regulamentar para este tipo de terapia. Os belgas foram bastante engenhosos, conseguiram ultrapassar esta questão e criaram um modelo chamado modelo belga de terapia fágica que utiliza os fagos como uma fórmula magistral. Isto é, os fagos são agentes farmacológicos ativos, estão inscritos na farmacopeia belga e podem ser prescritos por médicos belgas e são preparados na farmácia do hospital. Os belgas desenvolveram também uma monografia de produção e de controle de qualidade, que é, enfim, bastante apertada do ponto de vista de qualidade, mas não é GMP. Isto significa que um produto belga custa entre 100 a 200 mil euros, de 100 a 200 euros, e se nós estivermos a falar de um produto GMP, estamos a falar de 100 a 200 mil euros. Portanto, estamos a falar de custos avultadíssimos para uma terapia personalizada, o que seria impensável. Como é que funciona? É necessário isolar a bactéria do doente, é o que diz aquele slide, mas eu vou passar para o último, porque só tenho uns segundos. Sim, nós. Obrigada. Não multiplicamos o tempo, mas... Assim estou... Então, como é que é feita esta terapêutica? De facto, nós temos de ter acesso à bactéria, ao isolado clínico. Através do isolado clínico são feitos os chamados fagogramas, é um bocado idêntico ao antibiograma, com um banco de bacteriófagos específicos. E depois de identificado o bacteriófago específico, ele é formulado e é produzido de acordo com a monografia belga, em condições e controle de qualidade muito rigoroso, mas a preços bastante acessíveis para o tratamento de um paciente. Eu finalizava com este estudo, está muita informação, mas eu vou descodificar. Este estudo foi publicado recentemente na revista Nature Microbiology e resulta de um estudo observacional de 100 tratamentos em todo o mundo, feitos pela equipa belga. Um deles é o tratamento da EDA, que está aqui incluído.
e como resultado do trabalho efetuado, tiveram 61% de casos de erradicação da doença, 75% de melhoria significativa da sintomatologia, e quando não houve erradicação é porque as bactérias desenvolvem resistência aos bacteriófagos, e corroborando aquilo que a Eda disse, as bactérias tornam-se menos virulentas, têm muita dificuldade em ultrapassar as resistências aos bacteriófagos, portanto, é custo da sua virulência, e tornam-se mais sensíveis aos antibióticos. Portanto, com esta terapêutica, que é mais natural, até do ponto de vista de produção, ambientalmente mais simpática, natural, não tem efeitos adversos ou são reduzidíssimos, conseguimos ter eficácias extraordinárias, e é isto que queríamos apresentar aqui e pedir que seja visto este modelo belga e que seja adotado em Portugal. Foi no Parlamento belga que este modelo foi aprovado, e também foi mais ou menos por pressão de doentes, e foi assim que aconteceu. Portanto, esperemos aqui poder fazer história, portanto, colocando Portugal aqui como um dos centros de referência que já existem em todo o mundo, e era isto que tinha para apresentar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, senhoras peticionárias, pela exposição. Pedi-lhe só que, se não se importasse, desligar o microfone. Muito obrigado, para não criar eco. Eu creio que falo por todos se disser que foi uma exposição extremamente útil, juntou aqui uma componente mais pessoal, clínica e também científica, e, portanto, deu aqui uma visão abrangente da problemática. Vamos agora passar ao período de intervenção dos grupos parlamentares, e passo para esse efeito a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, pelo Partido Social Democrata. Dispõe de 5 minutos. De nos trazerem este problema. Há aqui uma dúvida que eu pensei que eventualmente pudessem explicitar na vossa intervenção inicial, mas agora pedia então que o fizessem depois no período das respostas, que tem a ver com o Infarmed. Como é que tem estado essa relação e que passos é que já foram dados, quer da vossa parte, quer de outros intervenientes, no sentido do Infarmed poder dar resposta a este problema. Portanto, qual o ponto de situação? Acho que essa pergunta é bastante relevante, para também percebermos depois o que é que falta fazer para que, efetivamente, este tratamento possa ser alargado a todas as pessoas que dele precisam. Depois tinha também uma questão que se trata com a patologia ou com as patologias que podem eventualmente ser tratadas por estes bacteriófagos. Na vossa apresentação, vocês tinham ali um número de 35 pessoas que tinham acorrido, portanto, ou que tinham pedido para ter acesso a este tratamento, e, portanto, perceber se isto é apenas um número espontâneo, e, portanto, se foram estas pessoas que acorreram a vós no sentido de obter este tratamento, e se sabem ou se têm conhecimento de quantas pessoas é que vocês calculariam eventualmente que poderiam ser beneficiadas caso o tratamento pudesse estar já perfeitamente regulado e disponível a todos. E pronto, são essas as dúvidas que eu tenho, e acho que, para terminar, apenas dizer que esta temática precisa de ser mais aprofundada e ser tornada mais visível, e dar-vos os parabéns exatamente por estarem a fazer isso, porque é efetivamente um tratamento que não é do conhecimento do comum dos cidadãos, e com os benefícios que traz para reduzirmos a utilização de antibióticos e a resistência que os antibióticos estão a ter na população. Acho que é absolutamente fundamental caminharmos neste caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dispõe de 5 minutos. Agradeço. Queria-vos cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, obviamente, dizer da importância de estarem aqui connosco. Esta coisa de fazer valer os direitos é muito importante, e é mais importante quando é executada, e a petição é sempre um meio fundamental, porque obriga ao aprofundamento das questões que aqui trazem e obriga a seguir ao aprofundamento das questões à decisão. E, portanto, esta simbiose do ato cívico
com a Casa da Democracia é uma coisa que nós valorizamos muito e, portanto, parabéns por estarem aqui connosco. Agora cabe-nos a nós também aprofundar aquilo que aqui nos trazem e, obviamente, com toda a transparência e honestidade, no tempo adequado, dar-vos a resposta. Parte do que nós queríamos perguntar, de alguma maneira, na exposição que fez, já respondeu, nomeadamente quanto à experiência belga. De qualquer das maneiras, se a memória não me atraiçou, ela vem desde 2016, portanto já passaram 8 anos, e quantos casos, se é que conhecem, é que já estiveram envolvidos? Porque aquilo que eu li apontava para um número de casos, do meu ponto de vista, e se calhar estou errada na avaliação, era um número de casos muito reduzido. Eu li 100 casos nestes anos todos, não sei se assim será, mas foi o que eu li. Efetivamente foi o que eu li, não acredito que assim seja, devem ser certamente muito mais. Mas pronto, também li que, entretanto, e li ontem na peça que o Jornal Público fez sobre a vossa vinda aqui, que, entretanto, a França e a Alemanha também terão, entretanto, adotado. Mas não diz mais nada. Eu não pergunto-vos, porque não tive oportunidade ainda de ir verificar, adotado o quê? Adotado a regulamentação. É porque nós sabemos que a ADOC, e por conta da Declaração de Helsínquia, os países aqui e acolá, países europeus aqui e acolá, vão adotando esporadicamente a terapia. Mas eu, quando li relativamente à França e à Alemanha, fiquei com a ideia que o passo destes dois países teriam sido de maior dimensão. Não sei se é do vosso conhecimento, se eventualmente for, era bom que partilhassem connosco. Uma coisa agora mais objetiva. Para além da questão do Infarmed, que nós também íamos questionar, ao longo deste tempo, o relacionamento e o resultado desse contacto, eu ia-vos perguntar o seguinte: sendo e conhecendo a senhora professora muito bem este processo, já percebi, e sendo uma terapia personalizada, porque o é, qual é a logística, entre aspas, que é necessário funcionar para que haja capacidade de resposta? Esta é uma pergunta que, quando se trata de abordar este tema, põe-se muito. Como é que esta logística é feita? Eu também li declarações e escritos da sua autora relativamente a quando houver regulamentação em Portugal e ao pretender que haja regulamentação em Portugal, que ela se venha a circunscrever a terapia fágica aos hospitais. E, portanto, a minha pergunta é porquê? Existe um banco de fagos na Universidade do Minho, e eu aqui, nas intervenções, observei que foi dita a expressão, numa das respostas, que houve relação com a Bélgica, mediaram um fago com a Bélgica, e, portanto, era importante perceber que experiência é esta já inter-países e o que é que está a acontecer entre a Universidade do Minho e a Bélgica, e desse ponto de vista era também para nós particularmente importante. Para terminar, e porque já percebi que era a pergunta que eu ia fazer, se no fundo entendiam que a terapia era viável, segura e eficaz, já respondeu a essas questões todas na introdução. Só para terminar mesmo, esta terapia personalizada tem tido, tanto quanto percebo, algumas dificuldades quanto aos ensaios clínicos, com a dimensão que é exigida, e introduziram uns bacteriófagos sintéticos. Quer-nos explicar que introdução foi esta? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Diva Ribeiro, para uma intervenção de até 5 minutos. Muito obrigada. Quero também agradecer a presença de todas as peticionárias aqui na Casa da Democracia e dar-vos também as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tinha
mais algumas questões para vos colocar, no entanto, muitas responderam logo quando da apresentação, outras foram também agora, entretanto, colocadas, mas, no entanto, queria aqui referir que a resistência aos antibióticos representa um dos maiores desafios da saúde pública e o nosso país não é exceção. Aliás, como referem no vosso texto da petição, o nosso país é um dos que tem maiores taxas de prevalência de infecções resistentes aos antibióticos na Europa. Também vos queria questionar em relação a isto, o porquê do nosso país efetivamente ser um dos países com maior prevalência à resistência aos antibióticos. Será que a prescrição dos antibióticos é feita de forma abusiva? É uma questão que eu gostaria também de vos deixar. Assim, a terapia fágica, tema que hoje aqui nos trazem, surge então como uma possível alternativa, não é? No entanto, além de ser uma possível alternativa, também a nível económico, não é? Será bastante mais económica do que a prescrição do antibiótico convencional. A introdução de uma nova abordagem terapêutica no sistema de saúde, como sabem, é necessariamente exigente e obriga a uma análise cautelosa e rigorosa de todo o processo de introdução do medicamento. Por isso, gostaríamos de vos colocar algumas questões para esclarecer alguns pontos. A Bélgica é o exemplo que aqui nos trazem como referência, mas para além da Bélgica, que outros países também adotaram este tipo de abordagem terapêutica e qual é que é a vossa experiência relativamente a esses resultados? Que limitações e receios ou bloqueios têm impedido esta prática? Como disseram, é uma prática que não é global, não é? É para cada doente, é muito específica, mas porque se efetivamente prova que é eficaz, porque não está já generalizada a aplicação desta prática. Da mesma forma, também é fundamental perceber a evidência científica que suporta a eficácia e a segurança desta terapia em larga escala. Existe algum estudo? Outra questão a considerar são os riscos associados à implementação da terapia fágica no contexto das infecções multiresistentes. Existe a possibilidade de surgirem resistências aos próprios bacteriófagos? Existe essa possibilidade? De não menos importância é também perceber o tipo de acompanhamento que será necessário para garantir a eficácia do uso clínico. Serão eventualmente necessários mecanismos adicionais de vigilância e de resposta rápida para possíveis efeitos secundários? Do mesmo modo, também era importante perceber como seria a adoção dos protocolos clínicos já existentes no SNS para integrar esta terapia de forma segura. De igual modo, e de um ponto de vista mais institucional, gostaríamos de perceber se já houve algum contacto da vossa parte, estou a falar da parte dos peticionários, com algum organismo ou entidade governamental, ou mesmo diretamente com o Ministério da Saúde, e se sim, então, qual foi o resultado? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Finda as intervenções dos partidos. Enfim, está aqui outro também, mas está a presidir os trabalhos e, portanto, não farei uma intervenção. A Iniciativa Liberal. Passo a palavra novamente às senhoras peticionárias e dispõem de 10 minutos. Muito obrigada pelas questões, todas elas muito pertinentes. Eu vou tentar responder, tomei nota pela ordem que nos foram colocadas. Em relação ao Infarmed, de facto nós já conversamos com o Infarmed, já fizemos um pedido de aconselhamento, falamos várias vezes com o Dr. Carlos Alves e no pedido de aconselhamento foi-nos aconselhado que nós tínhamos que avançar para estudos clínicos para provar a eficácia. Sendo que segurança já está aprovada num estudo clínico que foi publicado há pouco tempo.
E, nesse sentido, nós estamos a preparar um estudo clínico e está já quase em fase de submissão. De facto, é um processo longo, complexo, e estamos a fazê-lo para a ferida do pé diabético, para procurar dar resposta a esta necessidade do Infarmed. Portanto, foi este o feedback que tivemos, e também o Infarmed disse-nos que está a trabalhar, ou está a olhar e está a procurar ver se há possibilidade de implementarmos este modelo de terapia belga. Mas quem regulamenta não é o Infarmed aconselha, portanto será nesse âmbito, não é, que o Infarmed poderá ter aqui um papel. Em relação aos pedidos, como é que eles nos chegaram? Isto, de facto, é uma terapêutica pouco conhecida. Os pedidos choveram quando, desculpem a expressão, quando foi a grande reportagem da SIC em 2023, em abril, e foi nessa altura que nós tivemos realmente um boom de pedidos, não conseguimos dar resposta, e que depois foram, de facto, reduzindo, mas os pedidos que temos recebido agora têm vindo diretamente dos médicos. E depois, se calhar, a doutora Telma poderá aqui ajudar-me, porque os médicos nos congressos já ouvem falar desta terapia e, portanto, tem sido da parte dos médicos que temos recebido e não só de doentes. Em termos do nosso universo, quem é que poderia usufruir desta terapia? Eu diria que qualquer doente que tenha resistências, sobretudo porque quando os antibióticos não têm eficácia, são doentes que terão todo o benefício em ter esta ação terapêutica. Mas devo dizer também, e naquele estudo retrospectivo dos 100 casos, refere que muitas vezes a terapêutica com fagos é concomitante com antibióticos, em concentrações menores, mas a combinação tem habitualmente resultados muito superiores. Depois, em relação ao tempo em que isto começou, foi em 2018 que o governo belga aprovou a terapêutica, começou em 2016, mas penso que a data de aprovação é 2018. Até esta data tratou-se muito mais do que os 100 casos. Estes 100 que são reportados agora, que vieram agora na revista Nature Microbiology, porque às vezes é muito difícil, é um estudo retrospectivo, é muito difícil ter o follow-up de todos os doentes e conseguir dados de todos os doentes. Portanto, nós acompanhamos 9 e muitos outros países estão a acompanhar também um número significativo de doentes. Eu não sei precisar quantos. Há pouco tempo nós fizemos um estudo também de literatura, sistemático de literatura, em que conseguimos encontrar outros 100 casos, mas muito direcionados para a infecção crónica respiratória. Portanto, só a infecção crónica respiratória já vimos em literatura, em estudos de casos e séries de casos, à volta de 100. Portanto, eu diria que estamos na ordem dos milhares de doentes já tratados, se somarmos os Estados Unidos, que estão muito à frente nesta abordagem terapêutica. Em relação a ensaios clínicos, estão a decorrer ensaios clínicos para fibrose quística, para pé diabético. Penso que são estes os alvos que estão inscritos na plataforma de ensaios clínicos, mas ainda não vimos resultados destes ensaios. E daquilo que eu vou-me apercebendo, porque eu conheço alguns destes promotores, é difícil, nestes ensaios clínicos de massa, provar eficácia, porque nem todos os doentes, é preciso que o doente responda ao cocktail de fagos fixo que foi definido, e como eles são muito específicos, só um número limitado de doentes consegue responder. Portanto, fazer ensaios clínicos com uma terapêutica personalizada é quase impossível, é muito difícil. E por isso é que o estudo retrospectivo que foi agora publicado poderá, e penso que este artigo foca um pouco isso, não digo substituir, mas pelo menos ajudar a perceber a eficácia, porque trata-se de 100 doentes que foram tratados e que foram acompanhados. Portanto, não é igual a um ensaio clínico, não é padronizado, mas houve uma vigilância, inclusive também uma vigilância ao nível dos efeitos secundários destes doentes que foram acompanhados. Em relação às notícias sobre os países que adotaram a terapêutica, nos Estados Unidos a terapêutica é autorizada, portanto, não sei se é FDA, não sei. Bem, o governo americano está autorizada, nos Estados Unidos, sim, é FDA que regulamenta.
Sim, exatamente. Portanto, que regulamenta. França aplicou um parecido com o modelo belga, portanto, em França está também implementado num modelo próprio deles, mas semelhante ao modelo belga. Em relação à Alemanha, não tenho a certeza. Eu penso que está ainda em estudo, não penso que esteja ainda implementado, mas a França, sim. Em relação depois vou passar à logística. Em relação aos hospitais e porquê? Bom, isto é uma opinião, se calhar, um pouco pessoal, ou até dos colegas que trabalham nesta área e também dos nossos colegas belgas, do Queen Astrid Military Hospital, que nós não queremos que com os fagos se caia no mesmo erro que se caiu com os antibióticos. E, portanto, é necessário termos muito cuidado e por isso é que nós aqui estamos a achar, portanto, sugerimos que esta terapêutica seja feita a nível hospitalar, ou pelo menos com vigilância dos médicos que acompanham estes doentes e que não haja preparados à venda nas farmácias e que sejam de toma livre. Isto acontece na Rússia, acontece na Geórgia, nós podemos comprar fagos na Geórgia e na Rússia, mas realmente com eficácias reduzidas e, enfim, nós não sabemos muito bem o impacto que isto possa ter do ponto de vista depois de pressão em relação à microbiota no ambiente. E por isso é que consideramos que isto deve ser feito num ambiente hospitalar. Como é que isto é feito? Eu posso, se calhar, por acaso tinha aqui um slide, e até a Priscila pode me ajudar, porque ela está comigo nesta fluxo de tratamentos que temos feito no nosso laboratório. Priscila, se quiser. Boa tarde a todos. Sou investigadora da Universidade do Minho e estou responsável por esta parte. E relativamente a esta intermediação com a Bélgica, como é que isto funciona? Em primeiro lugar, é necessário que seja isolada, como já foi referido pela doutora Joana, a bactéria do paciente. Essa bactéria é depois enviada para os nossos laboratórios e fazemos então aquilo que é chamado de fagograma, que consiste em testar todos os fagos que nós temos no nosso banco de fagos contra a bactéria do paciente para verificar se temos algum fago ativo contra essa bactéria. No caso de não termos, também conseguimos fazer o isolamento de novos fagos. Depois, este fagograma é passado para a equipa belga. O médico cá em Portugal tem de prescrever os fagos que são então indicados para o paciente. Essa informação é passada para a equipa belga e será lá que é feita a produção dos fagos e também o quality control através de um laboratório certificado para o efeito. Depois disso, os fagos são enviados para nós para ser administrados ao paciente. Obrigada, Priscila. Eu continuava, havia uma das questões muito pertinente, tem a ver com os fagos sintéticos. Isto não é âmbito desta petição, nós queremos aqui falar sobre os fagos naturais, isolados no ambiente, mas o meu grupo de investigação trabalha há muitos anos nesta temática e, portanto, estamos assim um bocadinho à frente em termos na parte científica e achamos que isto possa ser um futuro, embora não seja ainda o presente. Portanto, para agora, queríamos realmente que houvesse regulamentação para esta terapêutica. Os fagos sintéticos que nós estamos a desenvolver são fagos que nós conseguimos modificar a proteína de reconhecimento por manipulação genética e tornar um fago ativo contra uma larga gama de bactérias. E, portanto, utilizando a inteligência artificial, portanto, o nosso projeto envolve isso, utilizando a inteligência artificial, através da sequência da bactéria, nós já sabemos qual é o bacteriófago que nós podemos sintetizar e ele será direcionado para a doença em questão. Portanto, mas isto ainda está em desenvolvimento e isso é o projeto La Caixa que nós estamos a trabalhar neste momento. Depois passava, então, se calhar a palavra à doutora Telma sobre as resistências. Eu se calhar ia só ajudar porque eu sou pediatra, por isso a minha área é um bocadinho restrita, não é? Mas em termos de aplicabilidade deste tipo de terapêutica, eu acho que há na área nefrourológica, na área dos cuidados intensivos, tudo que seja, ao estarmos a falar de infecções multiresistentes em doentes graves e com patologias raras, não é? Acho que há sempre espaço para pensarmos quando não temos alternativa em termos de antibioterapia ou mesmo como coadjuvante da antibioterapia, que isso a professora Joana já falou.
E depois a outra questão, por favor. Dos antibióticos. É a resistência, pois essa é a grande questão. Uma coisa, sem dúvida, há o uso abusivo, mas estamos a falar na população geral, não estamos a falar de patologias raras em que nós não temos outra arma terapêutica, nomeadamente na fibrose quística, na doença da descendência ciliar primária e noutras patologias. E na fibrose quística temos uma ajuda imensa que foi desde que apareceram os modeladores, que todos bem conhecem do Cafetrio, não é? Porque isso já nos ajudou bastante, mas não é solução para todos. Não sei se respondi às questões. Não sei se ainda temos tempo, já não temos. Qual é que será? Penso que uma das questões muito relevantes é a questão da resistência. De facto, as bactérias desenvolvem resistência aos bacteriófagos e até bastante rápida este desenvolvimento, mas o que acontece é que a pressão seletiva que os bacteriófagos exercem sobre estas bactérias faz com que elas se tornem menos virulentas. Portanto, elas depois perdem a capacidade de resistir aos antibióticos e são menos virulentas. E, portanto, isto significa que, e foi o que aconteceu com a EDA e também com a Clara, tiveram mais facilidade de expectorar porque formaram menos agregados, portanto, eram menos espessas e, portanto, há um custo de redução de virulência e também um aumento de suscetibilidade aos antibióticos. Ou seja, isto até permitirá, de alguma maneira, prolongar a vida dos antibióticos. Nós estamos a pensar que os antibióticos estamos no fim de linha, já não vamos conseguir evoluir mais no que respeita ao desenvolvimento de novos antibióticos, mas se coadjuvarmos com outra ação que tem completamente diferente da dos antibióticos, nós podemos prolongar a vida dos antibióticos e podemos confiar nos antibióticos durante muito mais anos se complementarmos com esta terapêutica. Eu penso que, acho que consegui responder, eu não sei se há alguma assim mais pertinente que tenha feito, que peço desculpa, não chegamos. Força. Com certeza. E eu também eu tenho um link que é um documento, uma Google Drive, não sei se podem ter acesso, em que tem os documentos belgas, tem o documento do Parlamento belga, portanto, tudo aqui, a monografia, portanto, e tem um índice que permite depois ajudar a orientar a pesquisa dos documentos. Os serviços irão distribuir todos os documentos que nos fizerem chegar. Portanto, se nos quiserem fazer chegar os documentos, depois serão distribuídos pela Comissão. Bom, muito bem, muito obrigado. Em nome da Comissão de Saúde, gostaria de agradecer a vinda das senhoras peticionárias cá e a vossa exposição. Eu diria que a bola está agora do nosso lado. Temos de analisar, ponderar e elaborar uma política pública, se acharmos assim conveniente. Portanto, agora é connosco. Muito obrigado.